Boa tarde. Eu gostaria de poder recebê-los hoje com a mesma alegria de sempre, com a mesma felicidade, com o mesmo tom de voz, com uma canção ou até mesmo com frases mais bem-humoradas. Mas o Brasil ontem viveu um dos episódios mais tristes da sua história desde a sua redemocratização. Neste domingo, Brasília foi palco de cenas lamentáveis de destruição e vandalismo. Manifestantes invadiram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e causaram uma depredação generalizada. Os rastros da invasão incluem móveis e eletrônicos quebrados, obras de arte de valor inestimável vandalizadas, vidraças arrebentadas e armários estraçalhados. A galeria de fotos dos presidentes da República, que fica no Planalto, foi destruída, bem como o brasão da República, situado no plenário do STF. Diante do cenário de quebradeira e desordem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou ainda no domingo a intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O interventor designado foi o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, que vai assumir o comando da segurança pública no Distrito Federal e terá autonomia para agir fora das normas distritais para manter a ordem. O que nós assistimos ontem foi uma cena lamentável e de barbárie. O que nós assistimos ontem foi a mais pura expressão daquilo que eu chamo de estética da estupidez. Nós tínhamos uma manifestação que andava, que chegou à esplanada dos ministérios, que furou um bloqueio policial, que a princípio até parecia apenas uma caminhada com gritos de ordem, mas que no final do dia mostrou-se uma das cenas de quebradeira, de vandalismo mais tristes que nós vimos na história desse país. É importante ressaltar que o que nós vimos ontem, o resultado daquilo que ainda se vê em Brasília, passou a ser classificado em 2016 como terrorismo. Até 2016, portanto, essa não era uma categoria, um crime, um tipo penal, algo que era passível de ser chamado de terrorismo. A partir de 2006, passou a ser. E vale lembrar também que o vandalismo contra patrimônio público sempre esteve no Código Penal, com um resultado, uma pena, uma punição muito baixa que não passava de 6 meses, mas tudo isso foi bastante endurecido com a lei de terrorismo. Portanto, chamar aqueles que depredaram, aqueles que causaram agressões físicas num policial, num cavalo, no patrimônio público, são, sim, terroristas. E o crime nunca deve ser relativizado. Um crime, ele deve ser punido. Mas nós temos que, aqui, por obrigação, analisar a validade jurídica dos argumentos que surgiram a partir desse ato criminoso e terrorista que nós vimos em Brasília ontem e separar também o joio do trigo. Cabendo lembrar aqui que ninguém que comete atos depredatórios, ninguém que ameaça, ninguém que coage, principalmente estando numa multidão, ninguém pode ser chamado de manifestante pacífico. São criminosos que se enquadram na lei do terrorismo. É inaceitável. Qualquer ato de violência é inaceitável. Acho que aqui a gente não tem que discutir posicionamento de direita, de esquerda, de centro, de um lado ou de outro. É inaceitável. A baderna, a quebradeira, a depredação do patrimônio público, a invasão do Congresso Nacional, do STF, do Palácio do Planalto são inaceitáveis. As pessoas devem ser identificadas, esses vândalos, esses criminosos, esses terroristas, como a lei mais recente determina.
devem ser identificados e devem ser presos. Foi um triste dia o de ontem. Hoje realmente concordo com as falas do Pavinato aqui, em gênero, número e grau. É um dia onde todos nós brasileiros, independente do seu credo, da sua ideologia, amanhecemos mais tristes, querendo que essas pessoas sejam identificadas e punidas. Pavinato, o que você colocou aqui realmente faz todo sentido, não é? Mas é importante destacar que estúpido, idiota, pessoas que agem de forma errada existem em todas as matrizes ideológicas, né? De esquerda e de direita, não é? O que a gente viu ontem foi uma estupidez vindo da... Estupidez, não quero relativizar e nem quero usar termo também atenuado, né? O que a gente viu ontem, né, foi um capítulo triste da nossa história. Eu nunca vivenciei isso na minha vida, né? Ver os três poderes sendo atacados de forma conjunta, não é? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então não dá para relativizar, falar que é só estupidez, que é só vandalismo e que é só baderna. Né? Não, são crimes. A gente está vivendo realmente crimes. O que a gente verificou ontem foi realmente terrorismo. Foi um terrorismo, né, que aconteceu. Apesar de eu ver várias pessoas, juristas, falando que a lei antiterrorismo não se aplica nesse caso específico, né, porque mas a concepção sociológica de terrorismo, que é terror social, isso que a gente viu, né, então não tem como você não usar o terrorismo para falar sobre essas pessoas. E é muito triste, né? É muito triste. Olha, Pavinato, primeiro é importante considerar que o que ocorreu ontem foi crime. Então, que não fique dúvida sobre isso. O que a gente tenta fazer, no máximo, é explicar o que possa ter levado a isso, mas não cabe justificativa. Eu tenho visto desde ontem pessoas justificando os atos que ocorreram e que a gente viu. Não tem justificativa para crime. Assim como não se justifica governo corrupto desviar o dinheiro para manter eleição, para se manter no poder, quem defende isso é tão criminoso quanto. Quem defende a depredação que ocorreu ontem, o vandalismo que ocorreu ontem, é tão criminoso quanto. É a lei Duralex de leis e é uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. É uma lei que entrou no Código Penal, né, na legislação criminal brasileira, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. É uma lei que vem dessa reforma das leis com base nos entendimentos daquilo que se chama de direita no país. Então não dá para falar agora que eu não sabia. Aliás, tem a norma de introdução ao direito brasileiro, ela diz o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhecia. Então, presume-se que todo cidadão brasileiro maior, capaz, conhece a lei. E uma coisa que eu tenho visto muito, Deise, as pessoas dizem: mas nós estávamos desesperados. O que nós vamos fazer? O que podíamos ter feito? Você não sabe a resposta? Não faça nada. Nem tudo tem resposta. Exato. Não é porque você está desesperado que você vai tomar uma ação sem pensar. Aliás, você só pode piorar as coisas. E é o que acabou acontecendo hoje. O que devíamos ter feito? Absolutamente nada. Cobrado os seus representantes, os seus políticos, os seus líderes. Mas onde estão as lideranças de direita? Não estão. Nossa, Pavinato, tu tocou num ponto fundamental e eu acho que a gente tem muito para debater sobre isso, assim. Em primeiro lugar, adquirir consciência sobre importância social, ela é fundamental e ela deve ser um objetivo de vida. Democracia se faz através do dissenso, né? No dissenso que tu chega ao consenso. Mas isso que aconteceu ontem em Brasília, de nada tem de democracia ou de um debate social, é puro e simples vandalismo. Tu tocou num ponto aqui, quando estava começando o programa, a gente vem com uma linha aqui, e às vezes eu vou te ouvindo e vou pensando em outros raciocínios, mas tu falou da necessidade de racionalização da política. E a gente sabe que política é paixão, envolve muito sentimento, né? As pessoas às vezes se perdem e não racionalizam. Tem um livro que eu acho fundamental para a gente entender a direita no Brasil, e ele é muito surpreendente porque ele foi escrito pela Camila Rocha, que ela é de esquerda, ela se declara de esquerda no início do livro, mas ela escreve um livro sobre a direita, que se chama Menos Marx, Mais Mises. E ela tem uma análise metodológica perfeita de como que a direita, depois de muitos anos e muitas derrapagens, conseguiu se organizar. E a conclusão final da Camila, num livro que é brilhante, é que a direita só conseguiu se organizar através da racionalização, do debate no campo das ideias, do debate no confronto de ideias e não com essa quebradeira. Isso que aconteceu em Brasília ontem, além de estar sendo deslegitimizado por todo mundo,
mostra um ponto que a gente chegou que quase beira a barbárie. A gente está indo para um fanatismo que daqui a pouco mais um passo a gente está na barbárie. Não se faz discussão no campo da política com quebradeira, se faz com debate, com conversa e com diálogo. Sempre foi assim e tem que continuar sendo assim. O que aconteceu ontem é crime e tem que ser tolerância zero para isso.